quero expressar algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse na oração sacerdotal de Jesus, em João no capítulo 17. Todo mundo conhece muito bem essa oração, e se você é novo na fé, ainda não tem essa afinidade com essa oração, por favor, faça dessa oração algo para você estudar. Obrigado. Eu não vou ler a oração toda, mas eu quero falar nessa manhã para vocês sobre as prioridades de Jesus para a sua igreja em todos os tempos. Prioridade de Jesus para a sua igreja em todos os tempos. O verso 1, que é a abertura da oração, diz que Jesus, tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, o que ele disse? Pai, é chegada a hora. Isso aqui é muito importante para a gente entender o valor e a importância dessa oração de Jesus, para a gente entender quais são as prioridades. Agora lá no verso 11, eu vou pular aí a parte inicial, Jesus fala do momento de transição, ele estava transicionando, ele disse, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, verso 13, agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque... Por que o mundo os odiou? Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Aí ele repete, verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Feche seus olhos. Pai, contemplamos a tua palavra. Nosso coração precisa arder, Senhor, com a tua vontade. Desejamos que o Senhor nos faça mergulhar profundo, Senhor, nas tuas águas. Queremos sair daqui nessa manhã com o impacto de que o Senhor tem prioridades. E se elas são prioridades para ti, nós queremos que sejam as nossas prioridades. Em nome de Jesus. Prioridades que o Senhor tem para a sua igreja em todos os tempos. Por que nós podemos usar a oração sacerdotal de Jesus como um elemento para revelação das prioridades dele? Não é simplesmente porque Jesus estava orando, e é claro que as orações de Jesus são importantíssimas para nós, mas por causa do momento em que ele estava orando. Se você voltar um pouco aí na sua Bíblia, capítulo 12 em diante, começa o processo
da partida de Jesus. É um momento de transição. Capítulo 13, a ceia, momento, né, que Jesus começa a falar, o 14, aos discípulos que ele está indo embora. O capítulo 15 fala do nosso chamado para frutificação. Capítulo 16, ele já comunica: o Consolador vai vir e vai fazer o papel que tem que fazer na igreja, para que todo projeto, sonho do Pai aconteça. Então Jesus está dando as coordenadas de como as coisas vão funcionar a partir da ida dele para o céu. Então esse momento se torna muito importante, porque é o momento da transição. Então, momento de transição, a gente fala as coisas mais importantes que precisam ser faladas. Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, andando, ensinando, discipulando, acompanhando, cuidando e fazendo todo o processo. Mas quando chegou no momento de transição, ele faz um resumo, ele faz um relatório das coisas, mas ele determina quais são os elementos principais da vida da igreja a partir daí. Moisés fez isso com o povo de Israel. E o Deuteronômio é um livro que é mais ou menos a mesma coisa. Que ele faz uma revisão de vida do povo, da história, e estabelece o que vai ser o futuro. O livro do Deuteronômio é meio que o resumo. Então essa oração é fantástica por causa disso. Porque Jesus está falando das prioridades. Quais são as prioridades, para a gente ser bem direto, para a gente analisar de forma compacta aqui, para não tomar muito tempo. Primeira prioridade é a unidade. Está no verso 11, olha aí para o verso 11, capítulo 17. Ele diz: Senhor, guarda, o Senhor protege-os do mundo, o Senhor esteja com eles. Mas ele termina a frase dizendo: para que eles sejam um como nós. Vamos dizer juntos? Para que eles sejam um como nós. Ele está falando nós porque ele está se referindo a quem? A Trindade. No verso 21, que nós não lemos, ele fala dessa unidade. Ele diz: a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele amplia a visão de unidade, envolvendo o céu e a terra, o céu e a igreja, para que a gente viva uma relação de ligação muito íntima, de intimidade profunda, de harmonia entre nós como irmãos, nós como igreja, e nós com o Senhor, com a Trindade no sentido mais completo. Para quê? Para que haja um impacto no mundo. Ele diz: para que o mundo creia. Olha aí na sua Bíblia, no versículo 21. Muito importante você frisar essa expressão aí. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade passa a ter um papel missional e missionário. A igreja, na sua relação, na sua intimidade, como povo de Deus, e vivendo a experiência com Deus, essa igreja precisa causar um impacto no entorno, aonde ela está e aonde ela for como missão. A unidade tem um papel missional. As pessoas do mundo precisam olhar para nós, igreja, e dizer assim: o que é isso? Que coisa fantástica! Como essas pessoas se amam! Como elas se cuidam! Como elas se respeitam! Como elas andam juntas! Como elas têm algo sobrenatural! O que é isso? A gente quer ver, a gente quer conhecer, e isso atrai as pessoas. A unidade da igreja atrai pessoas. Porque no mundo não existe unidade, no mundo existe
Jogo de interesse. É ou não é? Quando as pessoas começam a andar juntas é porque elas estão interessadas numa causa qualquer, num objetivo ou uma nas outras, de tirar alguma coisa um do outro. Não é assim? Só existe um organismo vivo na Terra que pode viver unidade no sentido exato da palavra. Esse organismo se chama igreja. A unidade da igreja é prioridade para Jesus. Sem unidade a gente não opera o reino de Deus na terra. Sem unidade a gente não consegue desfrutar das benesses do reino na vida da gente. Tem muitas igrejas que são pobres de fé, de amor, de relacionamento, porque a unidade foi desprezada. Para Jesus a unidade tem que chegar logo e chegar forte. A igreja tem que ser marcada pela unidade. Olha em volta. Dá uma olhadinha, pode olhar. Quem é que você vê? São pessoas que você tem vínculo, ligação espiritual, emocional, emotiva, amorosa, espiritual? Sim ou não? Se você ampliar sua visão e olhar para mais pessoas, será que você vai encontrar alguém da sua igreja, da sua congregação, que você não desenvolve unidade com ela? Então nós estamos em falta. Se tem pessoas que a gente não consegue, ou chega a um estado em que a gente não tem harmonia. Isso não é a igreja. Igreja é um local onde a bandeira hasteada o tempo todo tremulando é unidade. Tem outras bandeiras, mas essa é fundamental para tudo que o Senhor Jesus quer fazer através de nós como igreja. Lá em Vilas, desde o começo, a gente começou a trabalhar muito essa questão de unidade. Há uma condição de ser muito direto, de chamar algumas pessoas e dizer, olha, você não está em unidade com a gente. O que a gente vai fazer? Porque não dá para ficar no ambiente da igreja e não ter unidade. Isso não funciona. Isso estraga tudo no projeto de igreja que o Senhor planejou para nós. Então a gente tem que consertar. A gente conserta através de confissão, perdão, através de confrontação, através de conserto, né? Nós temos várias ferramentas na igreja para fazer isso. A gente só não pode ficar sem unidade. E a unidade nos leva a crescer, porque as pessoas são atraídas por esse clima, e a unidade nos faz ter visão de reino para cada vez alcançar lugares mais longe. Desde o início, na nossa igreja, o Senhor nos deixou o coração bem inclinado para uma visão missionária. E sempre seguimos o padrão de Jesus de que a igreja, ela tem que ir. E significa, ela tem que sair. E a gente começou a sair. E a gente começou a viver um tempo tão maravilhoso de unidade, que nós nos organizávamos para sair em blocos menores, congregações, e cada grupo que estava na congregação refletia a mesma forma de viver de unidade. E ninguém sentia falta uns dos outros, porque a gente estava unido como igreja toda, e a gente estava vivendo em congregação. Nós começamos um trabalho em Jardim das Margaridas. Quem conhece, ali perto do aeroporto? Nós começamos uma congregação na comunidade carente, atrás da igreja. Nós fomos para Abrantes, nós fomos para Arembepe, nós fomos para Praia do Forte, Guarajuba, Praia do Forte, e fomos embora. A gente foi parar lá em Baixios, dá uns quase 200 quilômetros daqui. Só
gente que saía em grupos. Tinha dia que a igreja estava um pouco vazia, a gente dizia, cadê o povo? O povo está fazendo a obra do Senhor. Que aonde o Senhor nos planta, é ali que a gente tem que testificar a nossa vida como igreja. E a unidade é uma marca que a gente tem que estar sempre aferindo, sempre controlando. Porque a falta de unidade, para não dizer uma crise relacional, estraga tudo. Entre os obreiros, pastores, entre nós como povo, entre os homens, as mulheres, quem tem mais problemas nos relacionamentos, os homens ou as mulheres? Pergunta aí para a pessoa do lado, quem é que tem mais? São os homens ou são as mulheres? Tem gente que acha que são as mulheres, né? Que as mulheres são mais emotivas, relacionais. Então as mulheres precisam ser mais espirituais, precisam trabalhar mais a unidade. Porque isso é fundamental. Segunda prioridade que Jesus estabeleceu para uma igreja, no modelo que Ele quer, está no verso 13. A partir do verso 13, quando Ele diz, mas agora eu vou para junto de ti, Pai. Isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou por quê? Porque eles não são do mundo. No verso 16 ele repete, eles não são do mundo. Segunda prioridade de uma igreja sadia, de uma igreja que o Senhor tem nos chamado para viver, é que as pessoas que são da igreja, elas não são do mundo. Então, para que uma igreja seja uma igreja no modelo, no padrão de prioridade de Jesus, as pessoas da igreja precisam ser convertidas. E conversão significa, elas estavam no caminho do mundo, agora elas estão no caminho de Cristo. Elas estavam dominadas pelo pecado, agora é o Espírito Santo que conduz a vida delas. Por incrível que pareça, isso é algo que a gente precisa cuidar e aferir muito. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje estão cheias de pessoas que elas até saíram do mundo, mas o mundo não saiu delas. Você já ouviu essa expressão? Tem pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saiu delas. Conversão significa sair do mundo de tal maneira que o mundo não tenha mais influência na minha vida, não tenha mais poder sobre a minha realidade. E hoje em dia é muito comum, né? Eu já encontrei pessoas que são crentes nominais. Você já ouviu falar desse tipo de crente? Ele diz que é por tradição de família, porque de vez em quando ele vai na igreja, recebe uma oração, né? Hoje tem tanta igreja que faz oração no atacadão, né? No atacado. Não, a gente vem cá, a gente ora. Então recebi a oração, sou crente. Não, Jesus diz que os cristãos são pessoas que tiveram uma experiência genuína de conversão. E que o mundo não tem mais poder, o pecado não tem mais poder sobre essas pessoas. Elas são livres para viver toda a intensidade e poder do Espírito Santo, comandando e dirigindo a vida delas. Imagine uma igreja lotada de pessoas que têm o Espírito Santo comandando, e essas pessoas são santas, foram transformadas. Elas testemunham que conversão é algo real no mundo hoje e em qualquer época. Por isso que essas prioridades de Jesus são prioridades para a igreja em todos os tempos, para nós hoje. Agora no carnaval, período de carnaval, a gente faz retiro de adolescentes, a gente faz retiro de jovens, a gente faz separado, né, dá uma média aí de 200 para cada retiro.
E a gente trabalha muito, e muito sério a questão da transformação, da conversão dos jovens e adolescentes, que são, claro, o grupo da igreja que sofre mais assédio, que sofrem mais ataques, que ainda tem conflitos, e a gente precisa trabalhar isso. E na mesma época, um pouquinho antes, semana que vem, antes do carnaval, a gente vai fazer batismos. E tem uma turma lá, né, se preparando para batizar. E eu não abro mão de estar com o pessoal da turma de batismo, né? A igreja está muito grande, tem muita gente, tem muito trabalho, mas eu fico sempre na expectativa de que eu não quero batizar ninguém que ainda não saiu do mundo, porque corremos esse risco. Tem tanta gente vindo para a igreja que a gente às vezes acha que, né, vai junto. Isso não pode acontecer, porque a igreja enfraquece quando nós começamos a conviver com pessoas que se dizem crentes, mas na prática elas não são. Os pecados na igreja vêm daí, os escândalos na igreja vêm daí, de gente que entrou, mas que não entrou pela porta certa. Então a gente tem que checar. O papel da gente na liderança, principalmente, é estar o tempo todo atento nisso. Por quê? Porque a igreja precisa ser protegida, porque ela tem uma missão. Ela tem que impactar o mundo onde ela está. Então a igreja não pode impactar o mundo ao contrário, com escândalos. A igreja tem que impactar o mundo com a glória de Deus que está sobre nós, que está em nós. Coloca a mão no ombro do irmão aí do seu lado, por favor. Faça uma oração assim: Senhor, opera com poder na vida do meu irmão, para que ele seja livre de todo assédio, toda operação do erro, todo o poder das trevas não tenha lugar. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Agora pede para ele ser cheio do Espírito Santo. Senhor, transborda a ação do Espírito Santo na vida dele. Faz, Senhor, com que ele sinta o ardor, o poder, os dons, as maravilhas da vida do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, faz essa obra. Que nós queremos ser igreja viva, queremos ser igreja abundante, queremos ser igreja missionária, Senhor. Em nome de Jesus. Terceira prioridade. Volte lá para o capítulo 17. É o versículo 17. Uma igreja no padrão que Jesus deseja é uma igreja santificada pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Dos grandes erros em muitas épocas que a igreja viveu foi se afastar da Bíblia, se afastar da palavra. As pessoas querem ser cristãs, mas elas não querem o papel, o trabalho da palavra que tem o poder de nos purificar. Essa palavra é viva, viva e eficaz, está escrito lá em Hebreus. Ela é poderosa para entrar, penetrar e fazer uma obra tal que ninguém, nem coisa nenhuma pode fazer. Vai no profundo do nosso ser. Ano passado, final do ano passado, eu batizei um rapaz, casado. E ele foi dar testemunho lá da conversão dele. Ele disse: eu era ateu. E um cara muito intelectual, que trabalha em universidade, tem uma profissão que envolve muito desenvolvimento intelectual, pensa muito. E ele disse: minha esposa resolveu ir para a igreja. E eu gosto muito dela e resolvi apoiá-la
Não, vá, minha filha, e tal, não sei o quê. Ele é ateu. Mas ele disse que, quando ela chegou em casa com a Bíblia, e começou a ler, e ele ficava observando que ela gastava um tempo lendo a Bíblia, ele disse, eu vou ler também, porque eu quero saber o que ela está lendo. E começou a ler a Bíblia com ela, a título de acompanhar a esposa. Porque eu sou ateu, isso aí não tem nada a ver comigo, mas ela está lendo, eu vou ler. E ele disse, agora eu estou aqui para me batizar, porque essa palavra mudou a minha vida. A palavra de Deus é poderosa para salvar vidas, para transformar qualquer ser, para moldar o nosso caráter, para eliminar as arestas e coisas negativas que tem na nossa vida, na nossa história, na nossa estrutura emocional. A palavra de Deus fala. Por isso que Jesus coloca a palavra como prioridade para nos formar em santidade. Porque uma igreja só tem um jeito de ver o poder de Deus agindo no meio dela. Essa igreja tiver um ambiente de santidade. Além de unidade, além de pessoas convertidas, nós precisamos desenvolver algo que vai atrair a glória de Deus, porque o nosso Deus é santo. E ele disse, sede santos, porque eu sou santo. O padrão de excelência de Deus para a nossa vida é o padrão dele de santidade. É verdade que nós nunca chegaremos à perfeição do padrão de Deus, mas ele espera que a gente desenvolva e cresça. E a palavra de Deus faz isso. Abraão, quando começou a andar com Deus, baseado em promessas. Quantas pessoas vão para a igreja por causa das promessas de Deus? E isso é bom que seja, só que a Bíblia não tem só promessas. Abraão estava indo muito bem, até que resolveu lá com a esposa dar um jeito, já que a promessa estava demorando, e o capítulo 16 de Gênesis trata disso, né? Porque entra Agar na história e arruma um filho que não era da esposa dele, que queria ajudar Deus. Aí Deus aparece no capítulo 17 de Gênesis e diz para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda comigo. Estabelece que a sua prioridade de conceitos, de ideias, de projetos, de sonhos, de planos, de modos de viver, seja do meu jeito. Se você fizer isso, as coisas vão funcionar. Abraão começa a andar com Deus de uma forma diferente, especial. Os problemas vão diminuindo e as experiências com Deus vão aumentando. Quando chega no capítulo 22 de Gênesis, todo mundo sabe o que é capítulo 22 de Gênesis. O que é? Vamos ver se o pessoal do lado de cá está mais conhecedor de Bíblia que o lado de cá. Qual é? O que fala o capítulo 22 de Gênesis? Silêncio aqui, quero ver o lado de cá. Tem gente falando aí, né? Quem já pescou, não vale. Capítulo 22 é o teste. Abraão, mata o seu filho em adoração para mim. Quantos de nós estaria preparado para receber um teste desse? Alto nível de espiritualidade. Abraão disse, tudo bem. Preparou tudo, onde é que é, Deus? Caminho de 3 dias de viagem. Amém, Senhor, vamos lá. Ele segurando o filho, o único filho, Isaac, que Deus tinha dado pela promessa. Que coisa é essa? Que dificuldade é essa? Como é que o Senhor, né, que paradoxo é esse? O Senhor me dá, agora o Senhor quer de volta? Mas ele vai. E quando chega no pé do monte, ele se volta para os empregados que foram com ele e diz, só, vocês ficam aqui? Porque eu vou ali com um jovem, com um moço, para
adorar. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia foi esse dia. Até aí, essa palavra não existia. Não tinha aparecido ainda na Bíblia. Tem gente que acha que a adoração é Davi, né? Começou com Abraão. Adoração. Que tipo de adoração? Entregar meu filho. Sabe por que Abraão chegou nesse nível de poder passar por um teste desse, que todo mundo sabe a história, que no final Deus mandou lá um cordeiro, mas ele ia fazer, por quê? Porque ele andava com Deus, porque ele deixou Deus formatar a sua vida, porque ele deixou Deus construir a sua história, porque ele buscou essa perfeição com Deus. Sabe o que nós estamos precisando no século 21? De crentes comprometidos com a palavra, que moldam seu jeito de viver, não é pelas redes sociais, muito menos pelas programações que estão por aí. Eu assisto tanta série, estou conhecendo várias. Posso dizer a verdade para você? As séries não vão formatar o seu caráter espiritual, mas vai fazer te divertir. Quem formata a nossa vida espiritual, santificando, é a palavra. Por isso que a gente precisa andar com ela, mergulhar nela, deixar que ela trabalhe, obedecê-la em todo o tempo, buscar dos nossos treinadores, discipuladores, o ensino, porque a igreja precisa disso. Se eu e você não priorizarmos a palavra de Deus para nos santificar, a nossa igreja estará comprometida. Então, convoque seu irmão aí para isso. O que você diria para alguém do seu lado sobre isso? Meu irmão, a gente precisa levar a sério a palavra. O que você diria para ele? Diga assim, alguma coisa bem forte. Vai, fala aí para o seu vizinho. Irmão, vamos estudar a palavra e levar a sério. Vamos mergulhar nessa palavra e obedecê-la. Quarta e última prioridade para a gente terminar. Quarta e última prioridade de Jesus para a sua igreja em todos os tempos. Então, primeiro o que foi? Qual é a primeira prioridade? Unidade. Qual é a segunda prioridade? Gente convertida de verdade. Qual é a terceira prioridade? Santificação pela palavra. E a quarta prioridade é a 18, o verso 18 do capítulo 17. Ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu, o quê? Jesus estabeleceu nas suas prioridades que a igreja teria que ser formada de pessoas enviadas ao mundo. Por que enviadas? Porque quando estabeleceu a igreja, ele disse: edificaria a minha igreja e as portas do inferno, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus está falando de uma igreja dinâmica, atuante, que sai ao encontro das portas do inferno. Porque as portas do inferno, elas não andam contra nós, é a igreja que vai contra elas. Quantos desses lugares que nós abrimos lá em vilas, que a gente saiu pela Estrada do Coco abrindo congregações, em que nós encontramos as portas do inferno fechadas, mas no poder que o Senhor coloca sobre a igreja, as portas foram abertas. Cansei de ver crianças endemoniadas. Cansei de ver gente usada por obra das trevas para só faltava atacar a gente para tentar tirar a gente do propósito. Mas a igreja do Senhor sempre venceu. Nós começamos a sair, porque o chamado de Jesus é para sermos
fazermos discípulos até onde? Até os confins da terra. Em Atos 1:8 ele diz que nós receberíamos poder para sermos o quê? Testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Hoje nós estamos funcionando com 4 igrejas no sudeste da Índia e um orfanato, que na Índia crianças até hoje são jogadas na rua. Quando uma família não gosta da criança por algum motivo, tem um defeito, eles jogam fora. Tem um orfanato lá. Tem uma família lá trabalhando. Tem uma obra acontecendo e tem muita gente se convertendo. Para nós, lá em Vilas, a Índia é confins da terra, porque é muito longe daqui. Lá agora é de noite, né? A gente está aqui de manhã, lá é de noite, é do outro lado. É lá na Ásia. E nós começamos a sair para os confins da terra. Hoje a gente tem trabalho na África, a gente tem trabalho na Europa, a gente tem trabalho aqui no Brasil. Acabamos de abrir 2 igrejas no sertão, em 2 lugares muito pobres. Tem 2 famílias morando lá, plantando igrejas aqui no sertão, lá perto de Jacobina. Por quê? Porque a gente tem que ir simultaneamente a todos os lugares. Porque Jesus colocou como prioridade, que parece um paradoxo, né? O Senhor nos tira do mundo e agora Ele diz que a gente tem que ser enviado ao mundo. A gente tem parceria lá na Inglaterra também, em Lancaster. Todo ano a gente manda 4 moços jovens para trabalhar nas igrejas lá. Todo ano vão 4, que é o que a gente consegue de autorização do governo. Nós estamos enviando. Nas férias de janeiro, a galera da igreja não fica na igreja. Vai todo mundo para o sertão. Esse ano nós mandamos 100 para o sertão. Passam 15 dias. A gente aluga uma casa e coloca todo mundo lá para ajudar alguma igreja da região. Para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque tem que ser enviados. Temos que enviar. Jesus falou que teríamos que enviar. Ele disse: Pai, assim como tu me enviaste, também eu os enviei. E não é algo de futuro, é algo que já foi realizado no tempo de Jesus, com testemunho de Jesus. E a gente tem que fazer as mesmas coisas. A gente precisa sair. Então, se a gente está aqui em Brotas, nesse lugar, então essa região aqui, ela precisa ser alcançada. De que maneira? Da maneira que o Espírito Santo usar a vida da gente. E o Espírito Santo é rico ou não é? E eu digo a verdade para vocês, na nossa experiência, todo o movimento missionário aconteceu por ordem e direção de Deus, por uma igreja que ora e diz: Senhor, mostra para onde é que a gente vai. E esse movimento, confirmado por Deus, com sinais e maravilhas, com portas se abrindo, e o que é mais interessante, tem muita coisa que Deus faz na vida da igreja e quer fazer, mas Ele não faz aqui dentro. Ele só faz quando a igreja sai. A palavra igreja vem da origem da palavra eclesia ou eclésia, que quer dizer chamados para fora. Aqui é o nosso quartel-general, mas a gente sai. E quando nós começamos a sair, nós começamos a ver obras que Deus estava fazendo que a gente não vê acontecer dentro da igreja, mas Deus se alegra tanto de que a igreja saiu, que Ele manifesta coisas lá fora. Porque lá precisa. Então tem que libertar endemoniados, tem que curar pessoas. A galera que foi agora na conexão, a gente chama conexão em janeiro lá para o sertão, eles viram gente sendo curada na frente deles. Gente com problema físico, que o problema foi sanado na hora da oração.
Você diz, não, isso acontece também na igreja? Sim, mas Deus faz essas coisas lá fora, por quê? Porque esse é sinal para os crentes. Então a gente vê uma série de coisas acontecendo. E na nossa história, isso fez a igreja crescer muito. Nós nunca deixamos de investir em missões para usar o dinheiro para construir alguma coisa da igreja. A prioridade sempre foi missões. Hoje, Carlinhos, 25% da arrecadação da igreja é separado para a obra missionária. O que a igreja arrecada, 25%, é para a obra missionária. Isso já está decidido como decisão administrativa da igreja. E Deus nunca deixou faltar do outro lado. Deus tem suprido. E o que é lindo é que Deus não supre através de pessoas estranhas que vêm, não. Deus começa a abençoar o povo da própria igreja. Nós fomos lá para o sertão, e a viagem para o sertão é caro. Quer fazer trabalho no sertão, você vai gastar muito dinheiro. É melhor mandar para a Europa. É sério. E a gente levou cada um desses jovens adolescentes, cada um tinha que pagar R$600 o custo da viagem. Que é ônibus e a estadia. Não é hotel não, a gente aluga uma casa e a gente leva a cozinheira e fica cozinhando lá. Nós fizemos um apelo para o povo da igreja que não ia para levar cestas básicas. Uma cesta básica custa R$35. Nós levamos 1.500 cestas básicas. E se a gente tem que mandar para, irmão, não precisa trazer mais. Porque Deus começa a abençoar o povo dentro da igreja. É algo fantástico e tremendo que a gente tem vivido. E o Senhor quer fazer mais. Até onde a gente vai, não sabemos. Mas não interessa saber. Interessa é que a gente está correspondendo às prioridades do Senhor. O que o Senhor Jesus quer? Unidade. Crentes de verdade. Gente santificada e gente que sai. E sai com a confiança e a coragem de que tem que ir. Se a gente for pensar a igreja hoje, tem igreja de todo tipo, para todo tipo de coisa. Tem ministérios muito legais e interessantes. Tem coisas que a gente pode fazer na igreja que vai ser muito legal, bonito, interessante. Eu já conheci igrejas para tudo. Tem igreja de motoqueiro, tem igreja de surfista, tem igreja disso, tem igreja daquilo. O importante não é o que a gente gosta de fazer. O importante é o que Jesus quer que a gente faça.